cinema, assistir o bendito filme lá, Fuga das Galinhas. Não, vocês não fazem ideia do meu peso na consciência. Eu achava que a qualquer momento ali um buraco ia se abrir, eu ia junto com as cadeiras direto pro inferno. Meu Deus, não. Quase fugiu junto com as galinhas. Nossa. Era uma pressão. E assim, ó. E quando a pessoa ia pro Beto Carreiro, que tinha que colocar uma pulseira, eu nunca vi o Beto Carreiro, porque assim, ó, se eu for no Beto Carreiro, eu já não vou num monte de brinquedo, porque eu até o carrossel eu acho muita adrenalina, sabe? Então eu sou um cara mais assim, bate-bate, essas coisas violentas, assim, não, eu só, minha mulher vai naquele negócio lá em cima e eu disse, tá ficando louca, eu falei. Então se eu for lá, eu vou perder o valor, vou perder o dinheiro do ingresso, né? Então, bom, a minha mulher já foi e tal, e gosta, né? Assim, as pessoas iam pro Beto Carreiro, e elas tinham que colocar tipo uma pulseirinha, não sei como é que é lá e tal, que você, né, colocava lá e ficava meu Jesus amado, cara. Porque quem ia pro Beto Carreiro colocava aquela pulseira, porque aquilo lá era a marca da besta e do anticristo. Não, pressão, uma pressão psicológica, assim, uma questão, fala aí, Eliezer, você aí que... Não que eu esteja cheio de velho, mas tem um pouco mais de idade que eu aí, né? Mas realmente assim, tinha muito, sei lá... Muita superstição. Você fala bem isso. Então, falando assim, mais resumido, né? Eles já viveram um momento meio que limitado, né? Eu ensino lá que às vezes os professores com a regra, né? Já era meio que forçado algumas coisas, né? E aí realmente a questão de televisão, né? Futebol, várias situações que não poderiam, né? E uma situação que me marcou dentro da minha infância, né? Vou contar aqui só, né? Para ilustrar. Criança, né? Não entende nada, só tinha um bolão lá perto de casa, né? E eu fui para trabalhar, só para colocar os pinos lá pro pessoal. Criança, pequenininha, queria ganhar um dinheirinho, programar um chiclete lá e tal, né? E o pai, o maior, ele era até obreiro, né? Na hora, né? Ele veio lá, todos os irmãos redor aqui, pegou um monte de dinheiro, dizia que aquele dinheiro lá era de Satanás. Não era certo. Colocou no monte aqui com a viúva, ele pegou e queimou o dinheiro. Queimou o dinheiro. Então é uma situação que isso aqui marcou, mas assim, ó, com o tempo, né? Então eu perdeu o pai também entendeu que principalmente ele foi ensinado daquela forma, né? Só porque você trabalhava? Não, assim, ó, na verdade, era uma boa lá e não, era um caminho. Jogava pra lá, jogava. Não, era. Só porque era um lugar que é impróprio do cristão, né? Ele foi lá só pra ele não sei, não dá na parte que você é consciente do que faz, né? Ganhar um dinheirinho. E daí então é uma. Mas, senhor, gente, vocês só passar aí para, como talvez a gente não se veja mais, né? Dentro do Natal. Não pretende morrer, né? Vai saber, né? Mas já está convidado, segunda que vem vamos ter um encerramento, né? O Luiz Felipe não vai poder estar, já me fiz hoje. Ele não estará, mas eu estarei, tá? Presentes, tá convidado, se puder vir, a gente vai fazer um legal, lanchinho. Eu tô de viagem de volta. Mas eu no banheiro. falei pra ele. Água até não é lágrima, não tô chorando não, cara. Mas vou conversar assim. Deus abençoe vocês, tá, gente? Parabéns a quem está completando o ano aí com quem começou, quem já foi se formando durante o período, né? E quem terminando hoje aí. Acho que tanto eu quanto o Luiz, eu acho que é a mesma palavra, né? Gratidão por ter uma turma que se dedica num tempo tão ruim para aprendizado, né? A gente ter pessoas que queiram aprender, porque a gente, quando a gente para cá, a gente prepara uma aula para poder lecionar, a gente prepara uma aula, né? Tanto eu quanto o Luiz, a gente prepara a aula para a gente trazer. E é tão bom quando vocês vêm com vontade de aprender, e dúvida, aquela coisa toda, né? Às vezes a pergunta não tem nada a ver com a aula, mas daí já abre um outro negócio para a gente falar sobre isso, enfim. Então, parabéns para você, gente. Deus abençoe, tá passando aqui, vou passar a ver tudo. Ô Gilson, posso falar um pouquinho contigo? Só tirar ele um pouquinho, um minutinho já devolver aqui, tá? Deus abençoe. Perdão por interromper, Luiz. Deus abençoe. Então vocês vejam o extremo que chegava, né, irmãos? E daí assim, a minha esposa também conta, porque como eu tive essa facilidade, né? Porque o meu pai lá era, né?
boa, né? Então eu tinha essa facilidade, né? E daí meu pai gostava de futebol também, tá? Então eu jogava futebol, para na garagem e tal, não tinha problema. Mas eu sabia como eram extremamente rígidas as regras. E a minha esposa conta, né? Tipo, como é que era quando eles eram pequenos, né? Então, eles não tinham TV em casa, nada, nem rádio, sabe? Era isolado do mundo, no solitário. E daí, os pais saíam de casa, pulavam a janela e estavam no vizinho, né? Pra assistir, escutar a novela na rádio. Assim. Não, isso era o lançamento do Robocop, né? Robocop. Eu vou contar a verdade uma vez. Robocop. Eu pulei da janela de casa, porque eles me esperavam para dormir, né? E daí era umas 10 horas, 11 horas da noite, né? O filme. Então, a janela só encostada assim. Pulei a janela, fui assistir tudo e daí quando voltei, o pai tava de marmela. Esperando. Opa! Mas que assistiu? Eu assisti, porque imagina, é bem óbvio que a pessoa deve ficar preocupada, né? Vai sair de volta e tal, né? Claro. Mas é uma situação aí ainda preto e branco, né? Tem colorido no dia. Eu na adolescência eu tinha muito amigo evangélico e eu não era evangélico. Eu dizia, eu não vou para fazer isso aí. Eu via ele lá, eu digo, eu não vou, isso é uma prisão. Eu gostava de jogar futebol, né? É, isso aí. Mas no passado. Assim, Eles foram também ensinados assim. Então, tinha disciplinismo às vezes, né? Só que eu nasci. Só que assim, né, é aquela história, daí a gente via muito, eu vi muito na infância também algumas pessoas que a gente conheceu na adolescência que eram cristãos e se desviaram. E aí quando se desvia, cai num poço assim, cai num poço tão profundo, né, porque aí perde a essência do equilíbrio, né? Entendeu? Aí abandona de vez, assim, vira as costas. Então, pra gente entender, a gente fala assim, claro, tem que ter um equilíbrio, tem que cuidar, porque a gente fala, é muito fácil a criança se envolver de tal maneira com algo que ela gosta e botar aquilo na frente de Deus, na frente das outras coisas. Então, a gente como pai tem que estar ali pra botar o equilíbrio, dizer, opa, peraí, filho, não é por aí, aqui você está deixando isso crescer demais no teu coração, você tem que tomar esse cuidado, ensinando, né? Mas, assim, essa podagem, assim, é muito complicado, né? Muito complicado. Porque a palavra diz que nós temos que pregar o evangelho para os outros também, né? Como é que tu se isola do mundo, como é que tu vai... Nossa, uma criança não podia fazer educação física no colégio. Assim, cresce cheio de traumas. Porque assim, ó, você vai ter bullying, você vai, sabe, tipo, tinha no caso, mas aquela questão assim, tá, nem tinha essa palavra bullying, mas aquele sentimento, aquele desprezo de que assim, você não podia ir lá jogar um vôlei, tinha que ir lá jogar um vôlei com uma saia jeans, ou não podia ir lá jogar um futebol com os colegas lá, sabe? Poxa vida, uma criança de 10, 12 anos, gente, pelo amor de Deus, então assim, então o caminho se estreitava de um jeito que, isso aí que você falou a verdade, por exemplo, na casa da minha esposa lá, eles são 5 filhos, né? Daí, minha esposa tem uma irmã gêmea. Os únicos que vão na igreja é minha esposa e a irmã dela. Os únicos que permaneceram. Os outros 3 filhos não querem nem saber de igreja. Nem saber, nem para ir uma vez por ano, assim, tá, nem pensar. Por quê? Porque foram criados daquela maneira ali, que se sabe de que nada podia, que tudo era do diabo. Então, assim, então era um excesso que se cometia. E daí, quando a criança vai crescendo, que ela se torna um adolescente, ali, um jovem e tal, não saiam da igreja, geralmente não voltavam. Porque daí iam querer experimentar coisa, iam querer conhecer coisa e tal, né? Então, o zelo demais, digamos assim, né? O excesso demais, ele era prejudicial. Assim como, né, o soltar demais, né? O liberar demais também, ele se torna prejudicial, né? Então, tinha o ponto, né, de que era segurado aí de uma maneira onde as crianças não poderiam fazer nada, e também existe o outro ponto que, né,
criança, então, ela podia fazer qualquer coisa, ela se autogovernava, ou como acontece hoje, ela se autogoverna. Sabem que eu, numa época, né, na época que o Silas Malafaia era crente, né, que ele se preocupava assim, em pregar, em pastorear a igreja e tal, e anos atrás, né, isso... Da época do bigodão? Não sei se ele tinha bigode ainda, não, e tal. Na época que ele dizia assim, né, que me falam para mim abrir uma igreja, eu não sei o que, era contra, porque Deus me chamou para aqui, tá, e tal. Só ficou famoso, foi lá e abriu a dele, né. Quando o faturamento começa a ver que dá alta, né. Então, na época ele era crente, ele estava, não sabe se cara é deputado, se cara é pastor, né. Ele falou um negócio muito interessante que ele citou no caso do filho dele, né, que o filho dele um dia disse que não ia para a igreja. E ele foi peitudo, assim, sabe, rígido, e que ele chegou, o filho dele disse, não, você mora na minha casa, você come por causa do meu trabalho, você tem um teto por causa de mim e tal, então enquanto você morar aqui, enquanto você ficar aqui debaixo do teto, você vai para a igreja junto comigo, junto com a tua mãe. Então assim, ele foi, não é fácil, né? Imagina, não deve ser fácil, mas ele foi corajoso, porque ele podia ter afrouxado ali e ter dito, não, se não quer, não vai e tal, não tem o que fazer, a gente não pode obrigar, não sei o que e tal. Não, mas ele foi firme, né? Então, foi um negócio assim que me marcou, faz isso, né? Fazer 15 anos, assim, 14 anos, que eu ouvi essa passagem dele, sabe? Essa frase dele. Então, os pais, assim, a gente não pode ser, né, nem excessivamente permissivo, como diz aqui no livro, né, ao ponto de você deixar tudo, faz o que quer, e nem só na questão dos preceitos cristãos, né, irmãos? Mesmo na escola, né, pô, se tu não está em cima, se tu não está acompanhando, se você não está vendo, se você não dá uma olhadinha, tema, trabalho, tal, deixa tudo, deixa a criança como quer para ela ver o que vai dar. Então, vai virar do avesso. Então nós temos que cuidar muito desse negócio, sabe? Aquele ensinamento que nós lá quando éramos crianças, né, que era aquele Deus que, meu Deus do céu, né, aquele Deus castigador, né? Aquela imagem de Deus castigador que você tinha. Eu ouvi uma história uma vez que o pastor falou, né, que ele disse, eu vou lá orar pela tua padaria. Não vem não. Não vem porque se tu vier lá orar vai começar a dar tudo errado, né? Porque tem coisa errada e não sei o que e tal. Então, a visão às vezes que as pessoas têm, né? De que Deus é aquele Deus castigador, de que Deus é aquele Deus que se você, né, errar em algo, Ele vai te corrigir, Ele vai te castigar, né? Então o desafio, irmãos, hoje em dia de nós criar os filhos, né? Eu vejo, teve um homem que trabalha comigo lá, falou, né, a questão do quanto ele tentou segurar, foi segurando até a adolescência e tal, para não dar um celular pro filho dele. E daí ele me disse, né, ele disse, não é fácil, porque eu não quero dar porque eu sei que vai ser prejudicial para ele. É assim, um cara bem assim, sabe, que prioriza bem o estudo, uma disciplina bem interessante, assim, sabe? Tem bastante conhecimento, assim, até de livros para indicar para cada faixa etária, assim. Aí ele disse, só que eu não dava, ele também vinha desanimado, vinha lá chateado, cabeça baixa, porque todos os colegas dele já tinham fazia anos. Então olha a situação do pai, né? Por isso que eu falo, irmãos, que não é fácil para mim vir aqui falar essas coisas para vocês, porque eu não passei por isso ainda, né? Por isso eu tô lá com meu lado 1 ano e 3 meses assim, mas não enfrentei isso ainda. Eu enfrentei hoje as crianças com 11, 12 anos de idade,
elas querem vir apresentar namorado, querem vir apresentar namorado pro pai e pra mãe. Então assim, eu não passei por isso, né? Como disse aquele pregador lá que pregou aqui, o Thiago Cardoso, né? Esse é o nome dele, né? Pregou nos jovens. Ele contou o fato, né? Da filha dele e tal lá, né? 13 anos, se não me engano, né? Não, acho que era mais. Mais? 15? 15? Pô, rapaz. Então, 15 anos de idade e tal, né? E queria namorar e tal. E assim, ó. Hoje no mundo, 15 anos estão no segundo filho, irmãos. Sabe que a gente, não sei a visão que eu tenho, né? É verdade. Mas é. Todos estão mentindo? É uma coisa assim, amadureceram pra. Tá sobrando muito tempo, eu acho, ocioso para pensar em besteira e pouco, né? Porque as leis mudaram. Então a gente vê assim, jovens com pouca responsabilidade imposta pela lei. Por exemplo, eu não posso trabalhar, é só um estágio, eu não posso fazer nada, né? Então estão tardando a amadurecer no que diz respeito à responsabilidade, a se preocupar com o futuro, a pensar no que vão fazer. Não é comum se pegar aí jovem de 20 anos que ainda não sabe o que é da vida, que não sabe nem para que lado vai, mas que a gente falou, por outro lado, antecipando muitas outras coisas que não deveria, e nisso a informática tem dá um acesso muito rápido, muito fácil e ilimitado se você não tomar o cuidado, né? Então isso que a gente sempre fala também, assim, isso que tu comentou de filhos, né? A gente tô vivendo com o Davi, com o Nicolas, isso também. O Davi brigou um tempo até, né? Ganhar o celular, o Mi já um pouquinho antes, né? Mas assim, eu acho que não, virou, principalmente com a pandemia, ela acelerou talvez um pouco, porque trabalho de aula era ali, entende? Então assim, hoje alguma coisa tem o grupo da escola, não sei o que, então tá assim, você também não pode isolar. Se tornou uma ferramenta de trabalho em todos os sentidos, a gente usa para tudo, mas cabe a nós, assim, enquanto pais, a olhar e pôr limite, né? A gente não é nem de agora, 4, 5 anos atrás, nós tínhamos na própria igreja, assim, criança de 5, 6 anos que diz que assistia Deadpool, que assistia filmes com classificação de 18 anos. Isso cabe aos pais, entendeu? Limite, peraí. Eu tenho que estar antenado, eu não posso assistir qualquer coisa com meus filhos junto. Tem que ter essa noção que para isso está errado para eles. Tem que cuidar dessas coisas, entendeu? E o que botar limites, hoje em dia já tem aí, né? Tem programas que tu bloqueia, dá tempo, limite. Então, quer dizer, não, é aquela história de botar uma régua, né? Eu não posso, o bloquear totalmente é difícil, mas eu também não posso liberar tudo. Né? Tu tem que ter doses, né? E isso também não te exime de errar, mas ajuda, né? Volta e meia dá uns peleias lá, porque esse negócio não me deixa instalar nada, não é para instalar ponto, entendeu? E deu, pô, libera mais uma horinha aí, vamos ver para que tu quer, porque eu fiz o tema e tal, vou te deixar aí mais meia horinha, mas senão acabou o tempo, bloqueia e deu. Então hoje tem recursos, só que a gente tem que se dedicar um pouco, né? Mesmo televisão, coisa que a gente falou, botar limites, né? Ensinar o que pode, por que não pode, né? Então, eu vejo que a nossa geração hoje, ela se comunica mais com os filhos de uma forma mais, como a Bíblia diz, respeite, né? Não irrite, acho que é o termo que usa, né? Não irrite, pais não irrite seus filhos, né? Não virar os Então hoje a gente conversa, tem momentos, claro, que a gente tem que se impor, mas a gente tem muito mais comunicação, né? Explica muito mais as coisas, não é tanto arbitrário como a gente era, né? É não e ponto, né? Não e acabou, tá? Mas não por quê? Isso gera, né, as perguntas, os porquês, né? Não por isso e isso. Então, aí, não, já te expliquei, ponto. Também não, mas tem que ter sim limites. E a gente começar a colocar isso, né, no dia a dia deles, e eu acho ainda que às vezes a gente faz pouco, né, tipo, o regrar, mesmo ter uma hora de estudo, eu me preocupo hoje, eu brigo com eles, às vezes eu tenho lá por dia, sei lá, 2 horas de celular por dia, mas é para fazer o tema e tal, e 2 horas, né, mas se tu brincar, cara, eles estão lá vendo, às vezes não é uma coisa, digamos, nada fora do contexto, mas conteúdo inútil, né?
é memezinho, é não sei o que, se tu deixar, eles passam uma hora lá. Vai ver. Aí tu só vai olhar, é só isso. Eles passam uma hora vendo assim, ó, coisa que não, né? Um videozinho atrás do outro. Então, assim, que teoricamente é classificado para idade, mas que não acrescenta, né? Então, assim, é algo pra gente pensar. E isso às vezes ainda incomoda, né? Isso ainda é uma coisa que, enquanto pai, eu digo assim, que me estressa um pouco essas questões. Por mais que a gente ainda controla, né? Eu queria que o pai falou aí no meio que explicar porque depende do dia. Tem dia, depende também do seu pai ou da mãe. Mas tem vezes que ele fala, tá, por quê? Porque eu tô dizendo, por que não? Verdade. Tem vezes que é bem assim mesmo. Tem vezes que você faz tudo pra explicar que tem que não, é só um criança. Tem bem, né? Viu? Perdeu meia hora do celular. Viu? É que às vezes as perguntas assim, tipo, não tem como tu responder, né? Então às vezes tu tem que, né, deixa no horário. Mas é que às vezes eles, assim, toda criança, eles sabem disso, eles esticam a corda, entende? Toda criança vai perceber logo que tu começar a caminhar, tu já vai perceber ele esticando a corda, entendeu? Ele vai até o limite para ver onde tu deixa. Se tu deixar passar do limite, ele vai esticar mais um pouco. E eles estão sempre esticando a corda. Então eu digo assim, tem horas que realmente eles tiram a gente do sério, assim, que a resposta é não quero mais, chega, sente e deu. Né? Não em ponto. Né? Não em ponto, porque realmente tem horas que a gente estica a corda. Mas assim, quem viveu numa casa, eu sei que o Luiz Felipe teve isso, né? A gente conversou com o Wilson, talvez outro aqui também, onde a gente tinha violência, onde tinha problema de alcoolismo, onde tinha briga, né? Eu vou fazer aqui dar um testemunho, né? Que um dia, numa discussão minha e Elaine, um dia eu tive que chegar para ela e dizer, tu não tem noção do quanto você está me magoando falando isso, né? Um dia ela disse que, reclamou de algumas coisas, de atitudes minhas, eu disse, tu não tem noção do que eu sei que eu sou um bom marido, eu sei que eu sou um bom pai, porque eu tive um pai ruim. Então eu tenho base de comparação. Então quando você, por mais que às vezes se tu tá falando algo assim, não me lembro em que situação, tu não tem noção de quanto tu tá me magoando, porque eu sei o que é ter um pai, né, realmente violento, que um marido que distrata a esposa, que maltrata. Eu vi isso acontecer na minha casa, eu sei o que é isso. Então eu não consigo ver dessa maneira, né? Então foi algo assim que eu digo, hoje nossos filhos podem ter realidades diferentes do que a gente teve, né? Mas a gente precisa sim ter limites. Às vezes eu tenho que dizer assim, filho, chega, eu não sou teu amigo, eu sou teu pai, daqui até aqui, limite. Agora daqui para frente tu tá excedendo ao limite, né? Então volta e meia a gente faz, tem que fazer. Porque não sei, não vai acertar sempre, né? Mas a gente tenta, né? Isso aí que tu falou antes lá, hoje não vamos nem falar criança, adolescente, né? Ele pela própria sociedade, ele é todo, né? Ele não é questão, não pode trabalhar e tal. Eu não sei se aqui alguém de vocês trabalha, tipo, tem jovens aprendizes e tal, não sei se tu tem lá. Tive, no momento não tem, mas tive. Jovem aprendiz, assim, é uma bonequinha, sabe? Tipo, não pode fazer nada com jovem aprendiz. Nossa, é tudo cheio de regras, o que você pode fazer com um jovem aprendiz, qual a atividade que ele pode exercer ou não. Não pode ter nenhum tipo de risco, né? Não pode só atividades administrativas. Tem e daí, uma mesma administrativas, olha, aí tinha um lá que assim, ó, o cara fazia isso aqui, né? Mas ficava nessa. Não, o cara, sabe? E daí eu falei lá assim, meu Deus do céu, vamos no negócio, cara. Vamos no negócio, que aí deve ter um monte de gente aí que é um emprego aí e tal. E daí assim, ó, porque as pessoas falavam, tipo, ele é mimadinho e tal, pelos pais, não é questão dos pais terem condição, não, né? Assim, diz que ele era bem mimadinho. Tanto que ele vinha trabalhar, tipo,
tudo motorizado lá, um patinete elétrico, assim, uma vinhetinha lá e tal. Não, verdade? E eu tava sem capacete uma vez, 15, 16 anos. E a polícia pegou ele. E tiraram lá, ó. Mas não é um patinetezinho, era um patinetão, sabe? E tiraram, porque nossa, a mãe dele queria ir lá brigar com a polícia, sabe? E aí, quando a gente falou de desligar, daí pra tu desligar o melhor aprendiz, tem que falar lá com o CIE, né? CIE, ó, encrenca aí. Aí é o seguinte, você tem que reunir o responsável, reunir ele, reunir mais não sei o que, reunir mais não sei o que. Jesus amado. Para ele falar a primeira vez, para ele falar a segunda, pela terceira vez, tu conseguir desligar ele. E sendo que um gerente, tu chega lá e diz, obrigado aí, cara, um abraço, tchau. O supervisor chega lá e tal, a empresa vai te indenizar e tal, você tá fora, acabou. E daí um piá de 15, 16 anos, ó. Daí assim, daí falta mais 55 meses para acabar o contrato, seguro e tal. Não, mas não faz nada, deixa ele dormir lá. Deixa ele dormir lá, que enquanto dorme não atrapalha. Sabe? Mas para vocês ver como é que está se criando as coisas. Daí o piá trabalha o dia inteiro de fone de ouvido. O dia inteiro de fone de ouvido. E na BF, no setor nosso lá tem 2. Meu Deus do céu, é mecânica, né? O estudo que é mecânica. Ó, pega uma marreta ali, que é isso? Pega uma chave de fenda ali. O que é isso? Qual a chave? Meu Deus. Não. Senta ali, cara. É assim o dia inteiro. Ele vai procurar no celular o que é marreta. Eu presenciei uma Marreta, Google. complicada. Acho que vocês conhecem aquele Amaral, que ele tem uma alma indular, né? Ele faz encanamento, parte elétrica, faz pintura e tal. Nós estávamos montando um móvel numa cliente e ele foi lá para fazer a parte elétrica e a parte hidráulica. E ele leva o filho dele de 14 para 15 anos mais, o filho dele é maior que ele já, né? E não sei quem denunciou e veio o conselho do trabalho, fez não sei quem lá. E ficaram lá, uns 45 minutos, 1 hora. Daí e ele bateu o pé, não, o meu filho está aqui comigo, eu estou cuidando dele, não estou tirando o couro dele, estou ensinando uma profissão para ele, assim, ó. E aquele cara, ele chegava de espumar, de brabo que ele estava. Até que assim, ó, quer me prender, me prenda, ó filho, vamos trabalhar, deixa esses vagabundos aqui, pronto, assim, ó. Tipo, o que o guri fazia? O pai dele com uma caixa de ferramenta lá, filho, alcança a chave de número tal, alcança e tal. Porque um dia ele estava ali para serrar um cano, aí tu imagina, ou tem que descer da escada para pegar a serinha. Filho, me alcança isso. Sabe? Eu vim aqui até Deponíquio tem 9, né? Eu faço isso. Tipo, o Davi sobe no telhado, parafuso e volta. É uma coisa assim, e perante, eu não conversei mais com ele, né? Mas eu creio que ele deve ter se incomodado por causa dessa. Realmente, no processo, eu falo, cara, 10, 12 anos. Não, sabe, tem limites, claro, né? A gente, que nem a gente falou, vai o próprio Sérgio, né, contando quando ele começou a trabalhar, sem proteção, sem um EPI, sem queimar. Tipo assim, ó, faz tal coisa, não diziam como, né? Mas assim, é que nem eu disse assim, o triste é que a legislação ela não separa o extremo, né? Então assim, não existe, tudo ou nada, entendeu? Então assim, é que nem falou, de repente tu vai lá, a criança está alcançando, comparar com uma criança lá no Nordeste que existe, que estava lá com 5, 6 anos quebrando brita na marreta desde os 7 anos, se marreteando o dia inteiro para quebrar brita e fazer uma lata de brita. Cara, você trabalha escravo, sabe? Mas não, tu não tem um limiar, então isso assim, ó, tá dificultando a vida dos pais. Eu sempre digo, e volta e meia eles voltam, trabalho, tu vai ver, tu vai ajudar, né? Em casa, alguma coisa sempre ajuda, a gente ensina. E eles cobram isso da gente também, porque é triste, né, a pessoa chegar numa idade adulta e não saber, que a gente falou, não saber usar uma... E a gente sabe que é assim, hoje um jovem de 20 anos tem muitos que não sabem pegar uma furadeira, que não sabem... Daí, como é que tu entra num trabalhar em alguma coisa, né? Então tu vai ensinando, tem que ir ensinando, né?
E eu tenho lá assim, que é de menor, tem 16 anos, fez agora. Fala, Eric, eu vou dar um pause aqui, né? E a gente pode ver que assim, ó, eu vejo que é uma preocupação. Lógico que assim, né, pessoal, tem uma moça lá, assim, ela já tá com 21, mas ela tá na empresa lá desde os 17, sabe? Mas que moça, gente. Menor aprendiz, trabalhadora, saía aqui de Industriais, não chegava um minuto atrasado, sabe? Os pais trabalhavam na BRF a vida inteira. Tava chovendo, não sei o que, tava levando, não interessa. A pezinho lá, depois comprou uma moto e capa de chuva e pau. Sabe? Então tem também aqueles, mas assim, ó, pode pesquisar, vem de casa. Tem base, sabe? Tem coisa ali atrás, ali, tem exemplo, né? De pais ali atrás, de gente ali atrás. Só que tu vê cada coisa, gente, assim, da geração, bom, hoje mesmo lá, um rapaz lá e tal, o cara tava desesperado para ganhar conta, lá do Rio Grande do Sul, desesperado, porque queria o seguro-desemprego, mas ele não ia pedir a conta. Eu disse, o que esse cara acha que é o seguro-desemprego, cara? Acho que uns 22, 23 anos de idade. Não, assim, ó, o que eu acho que é o seguro-desemprego? Nasceu filho agora. Nasceu filho, né? Assim, eu disse, a gente às vezes vê, né, que, nasceu filho, tem que trabalhar mais, não sei o quê, para... Cara que não queria ganhar a conta. Daí ele não trabalhar, não sei o quê, entendeu? Daí, de manhã ele não liga, não tal, então... Eu até falei, não, disse, mas manda embora esse cara. Manda embora, porque ele acaba contaminando os outros que estão lá, né, da empresa lá. Manda embora, você acabou, né, e tal. Mas assim, ó, para pegar o seguro-desemprego, ó, porque não aguentava mais, não aguentava mais, segunda a sexta, das 5h30 da tarde. Sim. Entendeu? Tipo, não aguentava mais. Não tem, acho que 23 anos por aí, mais ou menos assim, nada. Então assim, tá preocupando, sabe? Tá preocupando, como eu falei, não são todos, né? Pessoas que os pais estão ali, ensinam a dar valor para as coisas, né? Mas tá preocupando, gente, sabe? Tipo assim, a geração que tá vindo, a preocupação dos pais, assim, parece cada vez menor com o filho, sabe? E o filho desocupado, né? A gente não tá nem falando na questão cristã, não estamos nem falando na questão evangélica, porque tem pais evangélicos que são muito pior que pais mundanos. Acho que porque o filho é evangélico, ele está imune a todo tipo de... Sim, então assim, né, aquela famosa história, que às vezes tu pega traficante e tem o nome de Elias, Eliseu, não sei o quê. Pô, né, tem, parece que procedência evangélica da família, né, e tal. E o cara virou lá um bandido, né, mas aí, aquele imediatismo de hoje em dia, as pessoas com 18, 19 anos, né, eu nem sei que geração que tem agora e tal, né, que... Coitado, sem um braço, foi difícil. Eles já entram e já querem aquele imediatismo, já querem ser os caras das empresas e tal, já querem ser os bambambam lá para lidar. Então, assim, preocupa muito a geração, sabe? Porque a gente aprendeu a dar valor para as coisas, aprendeu a sofrer para conquistar. Eu, de vez em quando, irmão, eu como alguma coisa assim, que vão lá, peço uma pizza, assim, uma coisa e tal, de vez em quando me vem na memória, sabe? Mas eu tá louco, mas quando eu podia comer um negócio desse quando eu era pequeno? Às vezes de brincar, né? A questão da conquista é muito forte. Sim. Eu trabalhei uma vez horrores para comprar uma bicicleta de R$30. E trabalhei para cair o couro mesmo. Olha só, eu tava vendo... Se tivesse ido pro seguro-desemprego, né? Tem um pastor chamado Felipe Seabra, não sei se tu já ouviu. Eu gosto de, assim, tem um, né? E ele tava ouvindo esses dias uma coisa, ele faz umas reflexões assim muito conscientes, muito coesas, assim, né? E aí ele tava falando sobre essa condição assim do jovem. Falou, veja bem, ele falou, às vezes a gente pega, falando da situação que às vezes as pessoas estão passando uma dificuldade, às vezes trabalhou 20 anos, né?
e daí tem aquela sensação de que a coisa não andou, sabe? Dá aquele meio que aquele desânimo, por exemplo, assim, que poxa vida, 20 anos e não consegui progredir, tô aqui, tudo que eu planejei às vezes não funcionou, de repente tem uma falência da empresa depois de 20 anos trabalhando. Mas ele falou, só que tem um problema, ele falou que é assim, ó, hoje em dia o que está acontecendo? O jovem, primeiro ele tem um acesso muito fácil à informação, e aí o que ele enxerga, né, com esse acesso fácil? Ele vê tipo um youtuber com, sei lá, 25 anos que tem uma BMW, ele vê o cara assim que é lá do não sei das quantas, que o cara é um crânio, que o cara é super inteligente, então, tipo assim, ele começa a ver aquilo como, e aí ele vai olhando para a realidade dele como se aquilo fosse a verdade, né, de todo mundo. Cria-se uma expectativa e aí ele acaba, ele já chega, ele nem tentou fazer nada, ele já está frustrado antes de começar, né? Achando que ele não pode fazer nada, achando que ele não vai chegar, achando que aquilo é uma... Então, tipo assim, aquilo que né, as nossas conquistas simples, né, de você aprender a fazer algo muitas vezes que é simples, eu sempre digo, tu quer ser né, e a gente via isso, eu brincava isso com o Davi, conversava, né, ele começou a tocar gaita, ele vai dizer, aí ele ia lá e queria tocar já uma música que era dificílima, eu dizia, filho, tu tem que começar pelo básico, ninguém chega, tu não vai, é óbvio, daí às vezes não conseguia, eu digo, mas claro, né, tu tem que explicar, né, digo, olha, não é assim, tu começa, tu vai ter, é um caminho, né, você não chega lá no final sem ter um começo. E ele falava muito sobre isso, né, que hoje tu vê jovens justamente, né, o dia inteiro aí num computador, num jogo, e já com um senso de frustração, de não vou fazer nada porque não adianta, porque né, o mundo é cruel, não vou conseguir, e nunca nem deu a cara, né, nem começou, não tentou nada e já está frustrado antes mesmo de tentar, né? E para e pense, não é bem isso mesmo, né, foi um senso assim, de já jogando a toalha, né, tipo, não vou ficar aqui deitado porque ir trabalhar não vale a pena, não é? Uma vez eu ouvi de um pai que desabafou comigo, crente aí, da igreja e tal, desabafou. Ele passou dificuldade, né, assim e tal, e conquistou, né, não era rico, mas assim, cresceu, né, melhorou de vida e tal. Como a gente fala, né, a vida dá oportunidades para quem se esforça, trabalha, busca. Poxa, nós estamos numa região aqui que, né, tem oportunidade para trabalhar e tal. Aí ele conseguiu ter o negócio dele e tal. E um dia ele desabafou, sabe? E minha esposa estava grávida e tal. E ele disse, olha, não cometa o erro que eu cometi. De querer trabalhar que nem um louco. Porque eu queria dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. E essa é uma frase assim, impactante, porque é uma das primeiras coisas que eu penso. Sabe? Pô, eu não ia faculdade, meus pais, nada. Tive que ir atrás, batalhar, me esforçar e tal. Então assim, quando eu casei, meus pais me deram R$500. E ainda assim a situação já estava bem melhor, né? E, tipo, não, já estava bem melhor, né? Hoje a coisa já bem diferente de como era lá na minha infância, né? Meu pai não era da igreja, nada e tal. Mas, sabe, tipo assim, ele lutou para dar tudo para os filhos. Estudo, carro e tal, que tinha para dar, assim, como eu falei, não eram ricos, não. Mas o que tinha para dar, deu. E os filhos, um mais perdido que o outro. Daí, quando eram pequenos, vinham na igreja, na escola bíblica, tocavam na banda, faziam o celular, e daí o outro, sabe? Enfim, iam junto com o pai na igreja, com a mãe na igreja e tal. E depois, vai se afastando. E esse próprio pai me disse, não cometa o erro que eu cometi, ele falou. E você querer dar tudo para o filho, não, filho, olha, o teu pai pode, então está aqui o melhor celular que tem, o meu pai pode, então está aqui o melhor videogame que tem e tal, e o teu pai pode e tal. É um ponto bem complicado, porque nós como pais, que nem eu falo por mim, a gente quer dar, a gente quer dar para o nosso filho aquilo que a gente não teve, aquilo que a gente não, né,
não é nem a questão de ter condições ou não, mas é que eram outras realidades, né? Hoje em dia é tudo muito mais acessível, né, e tal. Então, assim, é muito difícil, né, irmãos? É uma linha muito tênue, é uma linha muito assim ali, de você estar ali, de você não ser excessivamente permissivo, né? E de você não ser extremamente rígido, né? Com os teus filhos e tal. Então, assim, é bem complicado. Eu já ouvi pessoas defenderem que o teu filho deve ser recompensado por, enfim, atividades, tarefas, boas notas e tal, né? Outros que dizem que não, porque senão teu filho acaba se tornando um chantagista. Ele só faz se ele ganha algo em troca. Então, assim, é bem complicado, sabe, de nós chegar no meio termo, assim, de poder escrever uma fórmula mágica e dizer, não, ó, se você fazer isso aqui, não tem erro, meu amigo. É caixão, teus filhos vão ser os melhores filhos que existem no mundo, né? Não tem? Isso que tu falou é tão complicado, né? Isso que tu falou é bem verdade, essa questão de tudo tem um ganho, né, por trás. E aí, às vezes, como é que tu ensina a bem-aventurança ou ajudar o próximo sem esperar uma recompensa, né? Isso, se tu for pensar, ele tem um viés da palavra. Tu precisa colocar nos nossos filhos e nós mesmos, num mundo cada vez mais individualista, o amor, né? O ajudar, às vezes, ajudar pelo simples fato de ajudar, de alguém que está precisando sem esperar um retorno, sem ter um porquê, né? Como em algum momento tu fala assim, vou vender tal coisa pra alguém, não, mas é justo esse valor? Mas não tem problema. Não, claro que tem. É uma questão de justiça, de ser certo, né? Então isso são valores que a gente precisa continuar colocando na cabeça, né? Que tem questões morais cristãs que a gente deve, né, seguir. Então eu acho que isso é um desafio diário. Realmente a gente precisa estar sempre falando sobre isso entre nós, entre irmãos, né? Abrindo essa caixa preta que a gente falou muitas vezes era algo que não se cogitava, que no meio, né, não se falava, e a gente vê testemunho de tanta aberração, né? E mágoas profundas. Eu lembro o próprio pastor Eliezer, né, contou um dia, que contou no púlpito, então não posso falar aqui, né? Falou assim que a maior lembrança que ele tem, assim, que marcou a infância dele foi que um dia ele estava jogando bola com os amigos, acho, embaixo da igreja, uma coisa assim, com os outros obreiros. O pai dele, não sei se era presbítero e tal, ou pastor. E aí o pai dele, assim, tipo, bateu nele muito, né? E no outro dia ele levou ele lá na frente, no púlpito, fez ele erguer a camisa e mostrou todos os vergão para toda a igreja. E ele disse assim, o meu filho eu disciplinei por causa disso, tá? Humilhou o filho. Então, assim, olha bem, o pastor tá, né? E essa memória tá lá, entendeu? Então, é algo assim que aquilo que são os extremos, né? Que a gente tem que estar cuidando. Como da mesma forma a gente vê muitas vezes crianças de 2, como eu já vi, de 1, 2 aninhos, o pai pegar no colo, a criança meter a mão, dar tapa na cara e o pai não fazer nada. Tu entende? Isso não é admissível, quer dizer assim, tem que ter limites, né? E aí a gente vê assim os extremos, entende? Talvez um pai que foi muito humilhado quando era criança, daqui a pouco quando o filho não consegue entender o limite, né? De dizer, não, peraí. Né? Eu, quando morava na casa dos meus pais, lá tinha uns vizinhos de mundo assim do lado. Tinha 2 crianças, né? Os pais trabalhavam diretão assim e tal, então eu tinha sempre lá uma empregada, lá uma tata lá pra ficar com as crianças, né? E daí depois de um tempo veio a avó deles, né? Tipo, a avó deles tomava conta deles assim o tempo inteiro e tal. E aquelas crianças com 7, 8 anos de idade, eles mandavam a avó deles tomar lá naquele lugar. E dizia, vai tomar no teu, sua mãe, não sei o que e tal. Meu Deus do céu, cara. Se sou eu, o conselho tutelar, eu ia pegar um. Porque eu não tenho controle. Não, então assim, pelo amor de Deus, sabe?
E daí me dava um dó lá, devia ter meus 20 anos por aí e tal, né? Eu me dava um dó da senhora lá, cara. Não sei se ela tá viva hoje não. Mas assim, ó, pelo amor de Deus, né? Tem horas que o pai tem que deixar de ser um banana, né? E assim, ó, gente, o teu filho não pode ir na casa de alguém e detonar com a casa, gente. Ai, filho, senta aqui, né? E o filho vai. Eu tinha um casal, amigo nosso lá, que hoje eles não moram mais em Concórdia, graças a Deus. E às vezes a gente visitava eles, eles visitavam nós. Eles eram de uma outra igreja, assim, né? A gente falava bastante das coisas de Deus e tal, assim. Jesus amava as crianças, aquelas pessoas. Eu nunca vi, cara. Eu nunca vi. E eles iam, estavam lá em casa, e eles iam pra sala, e eles iam pra fora na grama, e entravam, e todo mundo que falava, entendeu? Tipo, onde eles iam, que as piadas eram assim, eram virados uns terror, quebravam coisa na casa dos outros e tal, assim. Imagina, daí não dá, né? Daí eu acho que se precisar ir botar uma coleira, não sei. Tem um casal que vai na igreja com nós, ia, não é mais. Aí eles queriam conversar com nós, foram lá em casa, com 2 molequinhos pequenininhos. Aí não sossegava, minha esposa deu um salgadinho para eles comerem. Eles abriram o pacote, pegaram uma bacia que tinha lá, jogaram dentro, sentaram no bacia, onde coava, aí mas fizeram os carcelos. Eu fui conversar com o pai dele, ele disse, mas são assim mesmo, mas tem que colocar limite. E ele não gostou muito do pai dele. São assim mesmo. Sim. Não, e pior que depois de uma certa idade, é difícil você corrigir, né? É difícil você mudar. Mas o que a gente tem que ter na nossa cabeça sempre meu irmão, é colocar, né, e inculcar, como diz a própria Bíblia, né, de Deus na cabeça dos nossos filhos. É colocar Deus e tal. Eu falo ali, tipo assim, pra minha esposa, né, que eu disse, nós não podemos ter dó, né? Ah, mas o nosso filho está dormindo, não sei o que, olha no culto, não sei o que. Pega, bota no carro, ele vai acordar, depois vai dormir na igreja de novo e tal, assim, mas tem que ir. Eu cansei de vir para a igreja e botar talvez no olho da minha mãe e ficar com o bocão aberto o culto inteiro. Mas cansei de fazer isso. Cansei. Então assim, mas vai levando, vai trazendo e tal. Porque aquele ambiente ali, ele vai se tornar comum para a criança. Sabe? A criança vai, né, crescer ali naquele ambiente, naquele lugar ali e tal. Quando vê ela já está ali, a minha esposa de vez em quando desce com o meu filho lá nas crianças, ele não participa de nada, né? Só que assim, ele está ali, daí ele vê outras crianças e tal, né? Daí quando ele era bem pequenininho assim, que ele não tem a visão e tal, né? Daí minha esposa dizia que tipo, quando eu ia falar lá no púlpito e tal, ele levantava assim, ficava procurando e tal. Então assim, a criança tá ali, sabe? Ela, não tá aprendendo nada, perde tempo, meu Deus, irmão, sabe? Então assim, lógico, não vamos deixar ela quebrar tudo dentro da igreja, entendeu? Mas assim, vai trazendo, vai colocando Deus na cabeça da criança, sabe? Se a criança não vê, irmãos, os pais buscar Deus, não tem, né? Como é que a criança vai orar se as crianças não viram os pais orar? Como é que a criança vai, né? O que a gente falou hoje, a tecnologia está aí, tudo muito fácil, mas também é tudo muito fácil pro lado bom da história, né? Porque eu coloco lá o meu filho lá, as musiquinhas lá como é que é, não? Daquele... 3 palavrinhas? 3 palavrinhas. Né? E tá, às vezes ele não dá bola, ele cai fora ali, vai para outro lugar e tal, mas às vezes ele fica ali parado e tal, mas tu tá ali colocando, sabe? Ele tem tanta
Bíblia lá, que às vezes até eu não tentando pegar emprestado na Bíblia dele lá. Ganhou da avó dele, ganhou de não sei quem, ganhou de não sei o que e tal, Bíblia colorida, livrinho pra historinha, pra ler, pra não sei o que e tal, né? E daí ele vem no culto, olha só, irmãos, um ano e 3 meses. Ele vem no culto, ele vê, daí meus pais sempre ficam juntos ali, né, com minha esposa. Eles veem cada um com uma Bíblia e tal, ele quer uma também. E daí a gente pegou uma harpa antiga, velha, pra dar pra ele. Porque daí ele fica ali, né, entendeu? Então assim, vai olhando, entende? Vai olhando, vai vendo o que tá fazendo. Então assim, ó, isso eu sempre coloquei assim, sabe? Desde antes de nascer que eu falava com a minha esposa, sabe? Às vezes você vê, as pessoas ficam 3 meses sem ir na igreja, porque a criança é pequena, porque não sei o que e tal, né? E daí os outros vão pegar a criança, e daí vai passar um monte de germe, não sei o que e tal, né? Aqui, que pegam todos os germes e tal, né? Então, trazer, né, irmãos, fazer a criança ali e tal. A gente sabe que tem a nossa parte como pai, como mãe, que é nós dar educação para o filho em casa. Como a gente falou, às vezes o filho está lá desocupado, por quê? Porque não faz nada, fica o dia inteiro ali. Então assim, os pais, vai lá meu filho, tu vai fazer alguma coisa lá, tu vai fazer algum esporte, tu vai fazer algum curso, tu vai fazer alguma coisa que vou te incentivar, vou lá, tu não joga nada, mas vou fingir que tu joga, vou lá ver teus jogos e tal, né? Então, assim, tu vai estar ali, tu vai estar incentivando a criança, mas tu vai estar ocupando a cabeça da criança, vai estar ocupando, sabe? Então tu vai estar utilizando a mente dela, que é melhor que deixar aí vagabundeando, né? E assim, ó, é perigoso, hoje vocês sabem, né? Assim, a gente ouve tantos casos de quem o Juliano falou, outro coloca limite e diz, meu amigo, tu tem até tal hora e tal, isso. Porque a gente sabe, né, irmãos, até casos de pedofilia, né, que hoje se conversa com pessoas assim tu não sabe quem que é a pessoa do outro lado, tu tá conversando com você, né, nesses joguinhos famosos que tem aí, né, falam tanto do tal do Free Fire, né, não faço ideia do que é, né. Mas aí que é um jogo de cor. Jogo de cor. Escreveu o quê? Jogo de cor. Mas é um negócio que tá muito em alta, né? Esses joguinhos assim. Fala como se soubesse o que tá falando. Claro que É o Picaro que eu ouvi. Vai pesquisar, pesquisa jogo de cor, vai aparecer escrito lá, Free Fire. E olha que eu pesquisei. Nós somos pais, assim, o cuidado que a gente tem de levar eles na igreja. Mas se você vê, o meu filho tem 8 anos, né? O irmão Gilson presenciou lá em cima, no Nação do Culto Abençoado que foi. E ele se chorava, ele aqui, ó, não tinha nada a ver, né? Eu não mandei ele fazer aquilo lá. E ele se deleitava ali na presença de Deus. Ele... Cara, isso pra mim é, como pai que o irmão Gilson, é uma bênção, seu filho também. É verdade. É emocionante, né? Eu sei, assim, a própria, nosso livro aqui diz, né, na página 71 que ele diz, né, e os filhos devem assistir às reuniões cristãs, e aqui fala, né, do capítulo 2 de Joel, né, e diz, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam. Então, assim, ali em Joel, o profeta está dizendo que era para levar todo mundo, desde o mais ancião, mesmo as crianças de colo, de peito ali, eram para estarem ali, né? Depois vai citar outros versículos aqui, né? De Deuteronômio, de ajuntar o povo, homens, mulheres, meninos, né? Para que aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e cuide cumprir todas as palavras desta lei, né? Então, assim, né, irmãos, o papel dos pais, eu vejo que, né, eu achei bem interessante que o Juliano disse assim, não, peraí que você está falando, porque eu tive um padrão em casa, né? Eu tive um padrão de pai, de marido em casa, então eu posso não ser assim o melhor, mas eu mais ou menos tenho um padrão
E como é, então você como filho, né, você veio aquilo lá como um padrão. Então para você ver como os filhos levam, né? Eles levam os exemplos, né? E é bom, né, irmãos, assim, quando os filhos levam a questão do positivo, né? Ou eles levam aquele exemplo lá e dizem, não, para mim fazer direito é só fazer o oposto do que estava sendo feito aqui, né? Para mim, muita gente me questiona esse negócio, as pessoas me pedem, né? Mas tu não toma, tu não bebe, não sei o que, por causa da tua religião, não sei o que. Eu disse, olha, primeiro que eu não faço, eu não deixo de fazer nada por causa da minha religião. Minha religião não proíbe nada. Cada um faz o que quer, né? E a Bíblia mesmo diz, né? Tudo bem, mas me convém nem a tudo que vale a pena fazer. Então, por exemplo, eu nunca bebi na minha vida. Nunca bebi. Assim, vamos dizer, nunca um golinho de champanhe e tal, vamos fazer um brinde e tal, assim. E a contragosto, sabe? Porque eu acho amargo, trocaria por um copinho de coca, um guaranazinho e tal, uma Fanta laranja e tal. Mas eu não sei o gosto que tem bebida, entendeu? Eu não sei. E eu sei que tem crentes assim, não vamos nem entrar nesse mérito, né, irmãos? Porque, assim, nós for pegar. Sabe que muita coisa que acontecia aí, a gente está comentando, é porque as pessoas não estudavam a Bíblia, né? Elas não estudavam. E daí você acaba. O que você ouve a teologia é pecado, isso aí é do céu. Então o que você ouve você tem que aceitar, ponto final. E quando você começa, né? Então. Claro, então, vamos nem entrar nessa questão de bebida e tal, assim, porque a Bíblia cita em toda a Bíblia que bebiam vinho, né? E bebiam, tá. Mas não é questão de ser pecado ou não, irmãos, mas eu nunca quis beber. E daí quando me pedem, eu disse, olha, eu tive vários exemplos negativos na minha família, não só a questão ali dentro da minha casa, mas meus avós, assim, tive outros. Então eu não vejo nada de útil que vai me trazer, né, esse negócio aí, entendeu? Então assim, só que eu tive por um lado uma pessoa ali, minha mãe que era crente e tal, que ficava sempre dizendo, sempre alertando e tal, né? Mas o que acontece daquele que não tem isso? Que o pai e a mãe bebem, né? Que se criaram assim, eu vejo isso, tipo, em alguns primos, né, que tiveram a situação dos pais e hoje, né, não nem aqui da cidade fora, assim, mas eu observo isso, a forma, né, pai e a mãe sempre bebendo, pai, festa e tal, e me faz lembrar da minha infância, né, o pai faz caipira, tá, um golinho, papai, aquilo vai se tornando algo normal, né. Até que se não tem alguém que faz um contraponto, né, que te mostra aquilo, né, como algo errado, ou que nem que tu sofre, né, por causa da bebida, que gera para ti uma percepção, pô, peraí, eu não quero fazer igual, então eu vejo que isso está me causando sofrimento, às vezes vai pro mesmo lado, né, vai seguindo como um exemplo natural, bom, e assim por diante, né. E uma prática cotidiana, quando eu tá um adolescente ali, já cansou de beber, experimentar e tal, né. E hoje a gente vê, né, gente de 18, 19 anos aí que já tiveram como alcoólico, que já tiveram, pelo amor de Deus, né? Então, assim, poxa, como é que chegou nesse ponto aí, gente? Como jovem, casada, gente nova, né? Então, como é que chegou nesse ponto aí? Como é que chegou dessa maneira aí? Né? Então, assim, é um desafio muito grande, irmãos. Eu sempre falo assim, ó, que pena, né, irmãos, assim, por exemplo, a igreja Assembleia de Deus era uma igreja assim, que ela deixa bastante a desejar em alguns aspectos, né? Por exemplo, tu vê que nem se fala das nossas igrejas ter um colégio, entendeu? De ter creches, nem se fala disso, né? E, tipo, você tem, por exemplo, a presbiteriana, tem a Mackenzie, né, em São Paulo. Ela é aberta para quem quiser, só que ela tem os princípios cristãos. Ela tem os princípios cristãos.
Então, assim, tem curso de engenharia, é uma potência, uma faculdade, mas ela é Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Então, tem a UBRA, que é luterana, né? Acho que é, se não me engano. Não me lembro. Tem uma no Rio Grande do Sul que é luterana. Tem a Pontifícia, tem a Católica, né? Pontifícia Universidade A Católica. Católica é a PUC, né? Mas essa também daí não. Hoje está bem já distante. Mas tinha uma que era luterana, então assim, a gente não vê da Assembleia de Deus pensando isso, né? Pensando em você ter um colégio, porque assim, o negócio é a base. O negócio é a base. Eu não sei, acho que foi aqui na aula que a gente comentou, né, também e tal, do quanto, sabe, tem um estudo que diz que até os 14 anos tem que manter a pessoa ali na igreja ali, porque ou para converter a pessoa, se ela se converter até aos 14, a tendência dela se firmar na igreja é muito maior do que uma pessoa ali que... Mas aí se manter também é importante, né? Tem que ser algo que a gente participativo, né? Nós comentávamos esses dias que eu falei, tipo, a idade do Nicolas, por exemplo, agora a gente percebe, a gente brinca com ele, né? Ô filho, tu pescou quantos peixinhos no culto hoje, né? Porque tipo, a escolinha já não é mais para ele, então não tem escolinha. Mas também não tem, daí eles têm que ficar com os adultos, mas também não é uma comida que seja assim fácil de digerir, né? Às vezes é uma pregação mais... Então, assim, falta às vezes esse tipo falta um meio, né? Então, assim, é um momento que a gente incentiva, busca, mas a gente sabe às vezes que o culto não tem ainda aquela maturidade para entender aquilo e ao mesmo tempo já não vai mais nas crianças. Então, é uma fase assim, eu converso às vezes com eles sobre isso, filho, vai passar, né, com os dias, né? Tu vai começar a ter mais entendimento. Esses dias eu brinquei com ele, agora ele gostava de desenhar, eu disse, né, agora então hoje tu vai fazer um desenho pro pai do que foi pregado, né? Fez um desenho muito lindo, né? Parabéns. Então a gente dá alguns incentivos, né, para eles, mas assim, é um desafio, porque tu sente essa lacuna, né? Tu sente essa lacuna e é um momento que realmente precisaria, né, eles terem tá ali por gosto, né? Tá ali se sentir envolvido mais, né? E é isso que eu acho que a gente vai pegando, porque eles pegam os adventistas lá. Os adventistas, quando chegam nessa faixa ali da adolescência e tal, eles conseguem levar muita gente com aqueles escoteiros lá, os desbravadores e tal. Mas assim, estamos falando disso aí aqui também já. Então assim, tipo, a gente tem que começar a pensar nesse negócio. A igreja, e tem, né, no movimento da Assembleia tem o EBAD, acho que é o nome. Eu ouvi falar que tem, mas eu não sei se... Haddad, então eu ouvi assim, falar, começamos... mas eu não sei se está em todas as cidades, como é que é isso aí. Não, ele é um movimento que a igreja começa, né, tipo, como se fosse um departamento, entendeu? Então aqui o Lucas, claro, né, que o pai dele faz parte em Chapecó muito forte, então assim, ele falou comigo, culto passado, culto retrasado, nós estávamos conversando, eu disse, cara, sou parceirão, e o que precisar, a gente vai ter muita gente aí querendo, né, se envolver, ajudar também, né? Então ele ia ver com o pastor e conversar com o pastor para tentar, né? Isso é show, né? Botar eles para né? Opa, 8 anos de exército aqui. Oi? 8 anos de exército. Ó, tu vai ensinar a fazer fogo, sim. Armeiro oficial. Então assim, né, nós investir nisso, né? Porque investir nas pessoas, está investindo na própria igreja, né? Muito mais do que nos prédios. Está investindo na própria igreja. Tinha que ser que nem empresa, né? Que empresa praticamente não compra espaço, né? Só aluga, né? Não, o negócio aqui é o estoque aqui dentro, é o produto aqui dentro, não é o prédio, a construção em si, sabe? Então, assim... O projeto de música. Eu acho que tudo assim, outro pastor falou do discipulado, eu quero até falar com ele, que eu vou me colocar à disposição, inclusive os teólogos aqui tinham que se colocar também, porque ele falou ontem, né, de obreiros para discipular, né? E discipular é algo simples para nós. Eu vou me colocar, eu agora, dezembro, né, mas eu tinha até falado com o Juliano, né, eu disse, te dou essa aula, mas assim, essa semana, todos os dias eu vou estar uma coisa de noite, não só questão de igreja, questão de trabalho, muita
não sei o que, cerimônia, despedida, não sei o que e tal. E daí no mundo, sim, daí tem uma congregação de São Cristóvão e tal. Então tem outras coisas aí. Mas a partir de janeiro eu vou colocar à disposição, não, ó, eu estou aí para ajudar e tal, para discipular, vamos lá. Então assim, ó, eu vejo que é um negócio que está pegando forte, né? A igreja está pegando firme ali assim. É uma questão do discipulado que é o quê? Que é base. Não adianta só botar a pessoa lá debaixo da água, gente. Não adianta só lá mergulhar a pessoa lá, não. É base, é discipulado, é ensinar os primeiros passos, é depois essa pessoa poder dar uma continuidade numa escola bíblica, numa teologia, numa coisa. Então, assim, é a base aí que a gente tem que cuidar, assim, das nossas crianças. Também não adianta a gente fazer uma reunião infantil e só música, né? Só brincadeira. Não, tem que ter ali uma palavra, uma história e tal, tem que ter, né? Tal. Então, irmão, assim, ó, pra mim realmente não é fácil, sabe? Falar desses assuntos assim, né? Porque às vezes alguém pode dizer, né? Quem gosta pra cima, né? Acaba sendo atingido como se diz, né? Mas eu sei dos desafios, a gente procura, de vez em quando tá lendo, tá buscando alguma coisa e tal. Tem muitos, né, ensinadores cristãos aí nessa área, assim como no casamento também. Eu li bastante coisa na época assim e tal. E porque é um desafio grande. É um desafio grande de você preparar o teu filho para a sociedade que eu digo assim, ele ser um homem de bem, uma pessoa de bem, né? Uma pessoa que vai ter um emprego, que vai ser enfim, uma pessoa que contribua para alguma coisa, que não fique só fazendo peso na terra, como tem alguns, né? E também, além disso, dele ser um servo de Deus, né? Gente, me desculpem, tá? Mas assim, ó, quando a gente vai apresentar uma criança, nós tá, mas ele pode ser um deputado, pode ser um... Deus me livre se vão falar isso para meu filho para trás de mim, Satanás. Político não, entendeu? Eu tô fora. Tá aprendido, não, tá, sai pra lá, mano. Já é difícil ser crente aqui, imagina se chega lá pra cima, lá na politicagem lá. Então assim, mas a gente é isso, tem que ser um político crente, nós precisamos disso. Não, mas Lembre-se que é onde os homens se eximem, os homens se retiram. Não, tô falando assim, faz a sentido Não, tô falando no sentido de zoeira, né? Tipo, de brincadeira assim e tal, né? Porque realmente parece que até quem é santo vai lá e, né, se suja, né? Mas parece que é o que a gente mais se preocupa, né? Que nossos filhos sejam alguém ilustre na sociedade, seja alguém famoso e tal, aquilo que você falou, né? Porque hoje o Neymar tem 30 anos, acho que né? 30, 28, 29, essa faixa aí e tal. Eu não sei. Mas é uma idade assim, pô, eu tenho 32, ele quase está ganhando mais do que eu. Então assim, então assim a gente... Não é o Neymar que está pensando, é o amigo dele, cara. O cara que limpa a piscina dele lá ganha mais do que eu. Então a gente olha para esse mundo assim hoje, e antigamente não era tão visto isso, né? Porque tu ligava ali, assistia na TV, meio escondido, pastor e tal, pronto, acabou, entendeu? E hoje não, hoje YouTube, cara, para que trabalhar, meu? Tu pode ser um influenciador digital, sabe? Apesar de eu acho que uma hora vai essa desgraça aí, sabe? Então assim, tu pode ser um Felipe Neto lá, pode ser esses caras aí e tal, né? Eu vou falar a verdade, eu não sei o que esse cara faz. Só sei que o nome dele tá sempre aí no meio aí e tal, por ser um influenciador. Ele assiste vídeo, joga Minecraft e fala besteira. Pois é. Mas daí você sabe, tu tá dando ibope lá pro cara lá, tá curtindo o vídeo dele, tá faturando. Daí outro lá tem um canal no Instagram, não sei o quê. Então, essa realidade que é difícil às vezes, né, irmãos, de nós passar para os nossos filhos que não é bem assim. Que é assim que a gente precisa, acima de tudo, antes de ser uma pessoa ilustre, né, que seja um homem de Deus, que seja uma mulher de Deus, né, que seja um bom marido,
boa esposa, futuramente um bom pai, né? Eu confesso para vocês, meus irmãos, eu orava, né, pelo meu filho assim, antes dele eu saber que ia ter filho, sabe? Eu falava para Deus que a hora que Deus fosse me dar e tal, que eu tivesse capacidade, né, condição assim para ensinar, né, para levar a vida no caminho de Deus, né, porque precisamos realmente da ajuda de Deus. E que nosso livro também fala, né, irmãos, de que os dois, né, o pai e a mãe, que quando Jesus fala a casa dividida não subsistirá, ele não está só falando do inferno ali, né, do que diziam, tu está expulsando os demônios pelo poder do próprio demônio. Ele disse, cara, como é que é isso? Se o próprio inferno está brigando ali, então o inferno não vai perder, porque eles estão brigando entre eles, né? Então Jesus fala, a casa dividida ela não subsiste, ela não vai existir. Então quando cada um puxa para um lado, né? Então acho que até isso, você for Juliano, outra pessoa que um dia falou ali no culto, alguma coisa assim relacionada à família, que é, vai para o pai, né? O pai diz não, aí vai para a mãe, né? Eu vou falar que é o pai, né? Ou vai para a mãe diz não, né? Não, vou esperar o pai chegar e tal, né? Ou vou esperar, ou daí já aprende, né? Não, já vou pedir direto do pai, porque o negócio é mais fácil daí, né? Então aí cada um acaba puxando para um lado, né? Daí também fica difícil, né? A gente criar os nossos filhos aí, né? Mas assim, eu tenho certeza, irmãos, que cada um de nós tem nossas experiências, tem aquilo que a gente não esquece, como foi falado do pastor Eliezer ali, né? Que a gente carrega com nós, coisas positivas, coisas negativas, coisa que a gente olha para trás e diz, não, eu preciso fazer diferente do que isso daqui, ou preciso fazer da mesma maneira disso daqui, que tenho certeza que fui bem ensinado, fui bem colocado no caminho, né? Mas é muito prático, né? É muito prático e pouca teoria, irmãos, porque a vida, ela apronta umas para nós, né? Então, assim, é muito do dia a dia, muito da vivência, é muito da paciência, né? Eu tive, assim, experiências que eu já falei ali quando eu fui, né? Ali no cinema, tu vai no Beto Carreiro, não fui, nem falei para vocês, mas quem ia, meu Deus do céu, né? Que voltava lá e aos poucos foi mudando esse negócio, foi mudando e tal. Graças a Deus que mudou, né? Uma pessoa não poder praticar um esporte, pode estar lá pesando 105 quilos lá e medindo 1,59 de altura, mas não tem problema isso, né? Mas praticar um esporte, uma caminhada, alguma coisa, isso não pode. Então, graças a Deus que mudou, né? Que abriu, mas a gente tem que cuidar aí, né? Para tentar desde pequeno, né? Quem sabe... Eu brinco com meu filho, né? Que eu digo, meu filho vai ser pregador também. Eu vou desde pequeno aí, logo já trago para teologia aí, já vamos matricular o que aí e tal. Vamos incentivando, né? Incentivando. É a recorde da vida. Outros já querem que o filho seja músico, que o filho toque algum instrumento, cante, não sei o que e tal, né? Às vezes não é do jeito que a gente projeta, né? A gente vai dando o nosso incentivo aí, né? Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, então, tá? E agradeço aí pelo ano que passamos, né? Eu semana que vem não estou, então. Falei pro Juliano hoje, né? Sei que vai ser uma festa de arromba, né? Falou que vai reservar o clube da IACC lá em cima, lá, parece que vai ser lá, a última aula lá. Se tu quiser patrocinar, só avisar aí, né? Mas eu tenho que estar em compromissos de trabalho, então essa semana que vem não vai ser fácil. Então eu não vou estar aí, mas